Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marco César para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos ver adição e subtração de frações. Mas antes, eu gostaria de pedir para você dar um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e também, caso você não seja inscrito, por favor, se inscreva agora mesmo. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Exemplo 1. Observe esse exemplo que nós temos aqui. Nós temos 3 décimos mais 4 décimos. Será qual resultado a gente vai obter quando somarmos essas duas frações? A primeira coisa que nós temos que prestar atenção é que os denominadores aqui são iguais. Quando os denominadores são iguais, a gente responde de uma maneira. Quando os denominadores são diferentes, a gente responde um pouquinho diferente também. Então, já já a gente vai ver denominadores diferentes, mas agora vamos calcular com denominadores iguais. Vamos lá. Quando nós temos denominadores iguais, jamais podemos somar os denominadores. Então, professor, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer é só repetir o denominador. Neste caso aqui, é o denominador 10. E o que a gente vai fazer com os numeradores? Observe que aqui nós temos uma soma. Como nós temos uma soma, nós iremos pegar o 3 mais 4 e somar. Então, a gente vai descobrir uma nova fração. Nós já sabemos que o denominador vai ser 10, então vamos repetir o 10 lá na frente. Agora, o que a gente vai fazer? Simplesmente somar os numeradores. 3 mais 4 é igual a 7. Chegamos em 7 décimos. Esta é a fração que nós estávamos procurando. Observe que o número 7 e o número 10 não dá para simplificar essa fração. Ou seja, não tem nenhum número acima de 1 que nós consigamos dividir o numerador e o denominador por esse número. Quando nós não conseguimos mais dividir, nós paramos e dizemos que nós temos uma fração irredutível. Não dá mais para simplificar. Então, 7 décimos é a nossa resposta. A soma de 3 décimos mais 4 décimos é exatamente 7 décimos. Exemplo 2. Nós temos aqui 7 18avos menos 3 18avos. Aqui nós temos uma subtração de frações. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, observamos que aqui é 18, aqui é 18, ou seja, os denominadores são iguais. Quando temos denominadores iguais, nós não podemos somar os denominadores e nem subtrair. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse denominador, que neste caso é 18. Agora, observe que nós temos 7 menos 3. Sim, nós temos 7 menos 3. Aí podemos subtrair os numeradores. O 18, a gente vai continuar com o denominador 18. Agora é só subtrair. 7 menos 3 é igual a 4. Observe que 4 18avos é a subtração das frações 7 18avos menos 3 18avos. Mas se você prestar muita atenção, você vai observar que 4 é par e 18 também é par. Isto quer dizer o quê? Que nós podemos simplificar esta fração. Professor, como é que a gente simplifica? Nós vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Olha só, como os dois são pares, nós podemos dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. E já vamos descobrir uma nova fração equivalente a 4 18avos. Veja, 4 dividido para 2 vai dar 2. 18 dividido para 2 é igual a 9. Veja que 2 nonos é equivalente a 4 18avos. Esta fração aqui não dá mais para simplificar. Então, esta fração ela é irredutível. Exemplo 3. Observe que nós temos 10 25avos mais 12 25avos menos 7 25avos. Como é que a gente vai fazer? Muito simples. Vamos repetir o 25. Aí nós temos nos numeradores 10 mais 12 menos 7.
Vamos repetir o denominador, que é 25, e vamos calcular então o numerador. 10 mais 12 é igual a 22, 22 menos 7 é igual a 15. Observe que este cálculo da soma e subtração de frações vai dar 15 25avos. Mas observe que o 15 e o 25 podem ser simplificados. Nós vamos dividir o numerador por 5 e o denominador também por 5. 15 dividido para 5 vai dar 3 e 25 dividido para 5 vai dar 5. Então, nós encontramos 3 quintos. Este é o nosso resultado. Esta fração 3 quintos não dá mais para simplificar. Então, esta fração é uma fração irredutível. Você entendeu o que nós fizemos até aqui? Nós repetimos o denominador, porque não podemos nem somar nem subtrair, e fizemos então esse cálculo dos numeradores. 10 mais 12 menos 7, que vai dar 15. Então encontramos 15 sobre 25. Como o 15 dá para dividir para 5 e o 25 também, nós simplificamos esta fração aqui. 15 por 5 deu 3, 25 por 5 deu 5. Então 3 quintos é o nosso resultado que estávamos procurando. Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Exemplo 1. Agora há pouco nós fizemos 3 exemplos com os denominadores iguais. Desta vez, nós vamos fazer 2 exemplos com os denominadores diferentes. Professor, como é que responde? Do mesmo jeito? Não. Nós vamos calcular o MMC de 3 e de 2 para assim descobrirmos o MMC e colocarmos um denominador igual para as duas frações. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos igualando as duas frações a um mesmo denominador. Então vamos lá. Vamos calcular o MMC de 3 e de 2. Veja como é fácil para calcular o MMC. Eu tenho 3, 2. Então eu posso dividir qualquer um dos dois. Vamos começar por 2. 2 dá para dividir para quanto? 2 dá para dividir para 2 e para 1. Eu não vou dividir para 1, porque senão eu vou chegar no mesmo 2. Então, nós vamos dividir por 2. Veja que 3 dividido para 2 não dá. Então, nós vamos só abaixar o 3. E agora, 2 dividido para 2 vai dar 1. Observe que o 3 ele é divisível por 1 e por 3. Neste caso, eu vou dividi-lo por 3. 3 dividido para 3 vai dar 1. 1 eu vou só baixar. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente multiplicar 2 vezes 3. Por quê? Porque chegamos aqui em 1 e 1. Então, agora é só multiplicar os números que nós descobrimos. 2 vezes 3 é igual a 6. Professor, o que é esse 6? Esse 6 é o mínimo múltiplo comum de 3 e de 2. Nós vamos criar uma fração e essa fração vai ter denominador 6. O que nós estamos fazendo é igualando esses denominadores a um único denominador. Então, nós temos aqui o MMC 6. E agora, como que a gente faz? O MMC nós já sabemos que vai ser o denominador. Mas como vamos descobrir os numeradores? Muito simples. Nós vamos pegar esse 6, dividir pelos denominadores e os resultados vamos multiplicar pelos numeradores. Vamos nessa. 6 dividido para 3 vai dar 2. 2 vezes 9 vai dar 18. Agora, menos, vamos baixar o menos e vamos então dividir agora o 6 pelo 2. 6 dividido para 2 vai dar 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Você entendeu o que nós fizemos até aqui? Nós calculamos o MMC, encontramos 6. Colocamos ele como denominador comum do 3 e do 2. E agora, o que a gente fez? Nós dividimos pelo 3, multiplicamos pelo 9, menos. Dividimos pelo 2 e o resultado multiplicamos pelo 5 e encontramos 15. Veja como agora está fácil para calcularmos. Nós precisamos agora repetir o MMC embaixo, ele vai ser o denominador. E agora o que a gente vai fazer? Nós temos 18 menos 15. Então vamos subtrair. 18 menos 15 vai dar 3. Encontramos assim
3/6. Observe que esta fração pode ser simplificada facilmente. Nós vamos dividir o 3 por 3 e o 6 também por 3. Para nós simplificarmos uma fração, o número que a gente dividir o numerador, precisamos usar o mesmo número para dividir o denominador. Quando não dá para dividir pelo mesmo número, a gente para. Então vamos lá. 3 dividido para 3 vai dar 1. 6 dividido para 3 vai dar 2. Veja que 1/2 não dá mais para simplificar. Esta fração é irredutível. Então chegamos no resultado, 1/2. Vamos para o nosso último exemplo de hoje, o exemplo 2. Nós temos 3/4 menos 1/2 mais 2/3. Observe que nós temos nos denominadores 4, 2, 3. Ou seja, os denominadores são diferentes. E como você acabou de ver, a melhor maneira é calculando o MMC dos denominadores. Vamos então calcular. Veja que aqui nós temos 4, 2 e 3. Então, qual é o menor número acima de 1 que a gente pode dividir qualquer um desses números? Eu posso dividir começando pelo 2, por exemplo. Poderia também começar por 3, se eu quisesse. Veja que o 4 dá para dividir para 2 e o 2 também. Então, vamos dividir logo por 2. 4 dividido para 2 vai dar 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. Vamos colocar embaixo. Veja que o 3 não divide o 2. Então, quando não dá para dividir, a gente vai só baixá-lo. Veja que eu tenho 2, 1 e 3. Este 1 aqui eu não vou mais nem contar com ele. Eu vou considerar apenas o 2 e o 3. Como eu tenho 2 e o 2 dá para dividir para 2, vamos dividir logo ele. 2 dividido para 2 vai dar 1. O 1 eu vou só baixar e o 3 não dá para dividir para 2. Vamos baixá-lo também. Veja que agora eu só considero 3. O 1 aqui eu não vou mais considerar. 3 dá para dividir para 3, então vamos colocar o 3 aqui, baixar o 1, baixar o outro 1 e 3 dividido para 3 vai dar 1. Como já chegamos aqui em 1, 1 e 1, ou seja, todas as divisões resultaram em 1, nós já vamos multiplicar os números que nós encontramos. Neste caso foi 2, 2 e 3. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 4 vai dar 12. Encontramos assim o nosso MMC, que vai ser o denominador comum dessas três frações dadas. Então vamos nessa. Já temos o nosso denominador, que é o MMC 12. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse 12, dividir pelos denominadores e depois os resultados multiplicar pelos numeradores. 12 dividido para 4 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Vamos colocar aqui no nosso novo numerador. Menos, e agora, 12 dividido para 2 vai dar 6. 6 vezes 1 vai dar 6. Vamos colocar aqui próximo ao menos. O mais, vamos baixá-lo. 12 dividido para 3 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Colocamos aqui. Será igual à nossa nova fração que tem denominador 12, que nós já descobrimos que é o MMC que nós calculamos. Agora só precisamos calcular esta operação aqui. Veja, eu tenho 9 menos 6 mais 8. Como eu só tenho menos e tenho mais, como o menos está na frente, vamos resolver primeiro o menos. 9 menos 6 vai dar 3 e 3 mais 8 vai dar 11. Observe que esta fração 11 dozeavos não dá para simplificar. Então, nós vamos ficar com este resultado, 11 dozeavos. Espero que você tenha entendido a nossa adição e subtração de frações da aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Marco César. E se você gostou desta videoaula, dê um like, compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos e se inscreva no canal caso você ainda não se inscreveu. Espero você na próxima videoaula. Até lá. Tchau!